Olá, hoje nós vamos para o capítulo 2 do livro de Esther. Já começamos esse livro maravilhoso e já começamos nessa história que vai surpreender você e realmente vai nos deixar mais próximos do grande amor de Deus pelo seu povo. O livro de Esther, hoje nós vamos ver Esther sendo escolhida como rainha. Até agora a gente conhecia a rainha que era chamada Vasti, que era a rainha, né, do rei Xerxes, a preferida, escolhida como rainha. E ela desagradou o rei Xerxes, desagradou porque ela não obedeceu, ela não quis aparecer no banquete, deu aquela confusão, o rei se sentiu humilhado, o rei se sentiu desrespeitado e o rei não vai querer saber mais dessa Vasti e vai procurar uma nova rainha para que possa tomar o lugar dela, alguém que realmente possa assumir como rainha. E quem vai ser? Você já sabe, né? A Esther vai cair nas graças do rei. Muito bem, eu quero que você possa dar um like nesse vídeo, mas quero que você também possa divulgar esse nosso encontro, chame mais pessoas para fazer esse encontro com a gente, chame mais gente para fazer essa caminhada. Nós estamos lendo a Bíblia todos os dias, um capítulo por dia, só que nós não só lemos, a gente lê e aprofunda, dizendo direitinho tudo o que está acontecendo e explicando tudo que está ao redor do texto, tá bom? Vamos lá? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Veja que interessante este momento, esse capítulo 2. Vamos lá. Quando pouco depois a cólera do rei se acalmou, pensou em Vasti, no que ela tinha feito e na decisão que tinha tomado a respeito dela. Então, as pessoas do séquito do rei disseram que se procurem para o rei donzelas virgens e belas, que o rei envie comissários a todas as províncias de seu reino para reunir todas as jovens virgens de belo aspecto e trazê-las à fortaleza de Susa, no harém, sob a vigilância de Egeu, eunuco do rei e encarregado das mulheres que providenciará as necessidades de seu toucador. A jovem que souber agradar ao rei se tornará rainha no lugar de Vasti. Esse parecer agradou ao rei, que se seguiu esse conselho. Ora, havia na fortaleza de Susa um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filho de Cis, da tribo de Benjamim, que tinha sido trazido de Jerusalém entre os cativos deportados com Jeconias, rei de Judá, por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Era o tutor de Edissa ou Adassa. Adassa é o nome de Esther. Adassa. Isto é, Esther, filha de seu tio, órfã de pai e mãe. A moça era de belo porte e agradável de aspecto. Na morte de seus pais, Mardoqueu a tinha adotado por filha. Logo que foi publicado o edito do rei, numerosas jovens foram reunidas na fortaleza de Susa sob a guarda de Egeu. Esther também foi levada ao palácio e posta sob a guarda de Egeu, o encarregado das mulheres. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção, tanto que ele se apressou em lhe proporcionar ungüentos e perfumes para o seu toucador e adorno. Deu-lhe 7 servas, escolhidas na casa do rei, reservando a elas o melhor aposento do harém. Esther não tinha revelado sua raça nem sua família, porque Mardoqueu lhe tinha proibido falar disso. Cada dia ele passeava diante do pátio do harém para ter notícias de Esther e saber como a tratavam. Toda jovem começava por sujeitar-se durante 12 meses à lei das mulheres. Nesse período,
se purificavam durante 6 meses com óleo de mirra e nos outros 6 meses com cosméticos e bálsamos em uso entre as mulheres. Depois disso, quando chegava a vez de cada uma entrar junto ao rei, podia, ao passar do harém ao palácio, tomar consigo tudo o que queria. Admitida à tarde, se retirava pela manhã a outro palácio das mulheres, sob a guarda de Sassagás, o eunuco do rei, posto à frente das concubinas. E não voltava mais junto ao rei, se ele não tivesse manifestado o desejo, chamando-a pelo nome. Chegou a vez de Ester entrar junto ao rei. A filha de Abiail, tio desse Mardoqueu, que a tinha adotado por filha, não pediu nada além do que lhe fora dado por Egeu, eunuco do rei, encarregado das mulheres. Mas ela ganhava as boas graças de todos os que a viam. Foi levada junto ao rei Xerxes a seu palácio. Era o 10º mês, mês de Tébete, no ano 7º do seu reinado. O rei a preferiu a todas as outras e ganhou ela as graças e o favor real mais que todas as demais jovens, tanto que o rei colocou sobre sua cabeça o diadema real e a fez rainha no lugar de Vaste. O rei deu um grande banquete a todos os seus príncipes e a seus servos em honra de Ester, concedeu um dia de descanso a seus estados e fez benefícios dignos de um rei. Na segunda vez que reuniram as jovens, Mardoqueu se achava sentado à porta do rei. Obedecendo à proibição de seu tutor, Ester não tinha revelado nem sua família nem sua raça. Obedecia ainda a Mardoqueu como quando estava sob a sua tutela. Naquele tempo, pois, Mardoqueu se sentava à porta do palácio. Ora, 2 eunucos do rei, Gabata e Tares, guardas da entrada, cedendo ao ressentimento, pensaram levantar sua mão contra o rei. Mardoqueu soube e deu parte à rainha Ester, e esta o referiu ao rei em nome de Mardoqueu. Examinado o assunto e reconhecido como certo, foram os 2 eunucos suspensos numa forca, e se consignou o fato no livro das crônicas em presença do rei. Muito bem, o que nós temos aqui? Nós temos aqui já a escolha da rainha de Ester como rainha e temos aqui também a conspiração que se faz contra o rei Xerxes. Mas vamos entender direitinho. Como é que Ester é escolhida para ser rainha? Muito bem, aconteceu aquele quiprocó naquele banquete anterior que a rainha Vaste, devia estar irritada com alguma coisa, emburrada lá com o rei, não quis comparecer para ser apresentada para todo o povo como rainha. O rei ficou muito bravo com essa situação e falou, isso é uma humilhação para mim. Seguiu o conselho dos conselheiros lá e ele falou, dispensa essa rainha porque senão você vai ficar desmoralizado, humilhado aí na frente do povo. Ele fez isso. E aí, a partir disso, começou a se procurar uma nova rainha, uma mulher que pudesse, dentre as concubinas, dentre aquelas mulheres ali do harém do rei, uma que pudesse ser a preferida como rainha. E aí o rei mandou convocar todas as belas jovens donzelas de todos os lugares e trazer, Então iam os olheiros, igualzinho esse pessoal que vai ver modelo, nos lugares, e os olheiros, e ela pegava as moças mais bonitas, as donzelas e tal, e traziam e colocavam no harém. Olha que interessante, só que essas moças vinham de onde? Vinham do campo, vinham das famílias, então elas vinham bem maltratadas, porque elas não se cuidavam nada. Aí elas passavam por um ano de tratamento cosmético. Olha que interessante isso. 1 ano de tratamento cosméticos. Por quê? Você imagina, essas moças ajudavam os pais na roça, a plantar, colher, tirava o leite das cabras, então, coitada, as mãos tudo machucadas, aquela coisa.
via aquela beleza e falava, vamos cuidar delas. Então ela chegava muito, muito derrubada, né, machucada, aquela coisa toda. Aí o que acontecia? Um ano passando por tratamento cosmético, ali. Então, 6 meses com um óleo de mirra, hidratando a pele, hidratando. E mais 6 meses com cremes especiais, com tudo que fosse bom para a pele, para o rosto. Então você imagina. E a gente pensa assim, hoje se usa tanto cosmético. Naquela época já tinha uma profusão de cosméticos, de óleos, de hidratantes, de cremes que você nem imagina, né? Cremes que eram usados, óleos que eram usados, ungüentos que eram usados, tudo. Aí, depois de um ano, pronto, as moças estavam tudo bonita, já não estava trabalhando mais na roça, né? As mãos bonitas, né? O corpo, né? O cabelo, sempre o cabelo muito hidratado, tudo aquela coisa. Aí elas iam ser apresentadas ao rei. E foram apresentadas. E olha aqui, depois eu vou te explicar. Tinha 2 haréns, né? Um harém que ficava todas elas, o harém geral. Depois o harém, depois um outro harém que ficava somente a que o rei agradou, né? Que o rei se agradou, aliás, que o rei tocou, que o rei ficou com ela. Muito bem, todas elas ali, e o rei, então, era chamado. Se o rei olhasse, gostasse e tal, gostei. Ficava com aquela moça, ficava mesmo, igual de ficar mesmo. Ficava com aquela moça e aí, se o rei tinha estado com ela, ela era levada para o outro harém, o harém mais reservado, subia de posto. Era um harém em que ficavam as mulheres que o rei tocou. Porque tem uma coisa importante, eu vou explicar depois também. Depois que o rei dormisse com alguma, tocasse em alguma mulher, ninguém mais podia tocar nela. Se alguém tocasse, era crime de lesa majestade e a pessoa podia ser condenada à morte. Então, depois que o rei tocou naquela, ela ia para um harém especial, ficava lá o harém daquelas que eram tipo consagradas do rei. Muito bem, quando o rei ficou com uma, mas quando o rei viu a Esther, pô, meu filho, quando viu a Esther, ele ficou apaixonado, ele ficou, né, ela caiu nas graças do rei e ele falou, é essa que vai ser minha mulher, é essa que vai ser. E tem uma coisa importante, o Mardoqueu, que era o tutor dela, que era parente, o Mardoqueu estava ele na verdade ele era filho dos tios dela, mais ou menos primo dela, mas ele ficou, como os tios que adotaram a Esther tinham morrido, ele ficou como tutor. Ele, quando levou a Esther para lá, ele falou, Esther, você não fala que é judia, senão vai atrapalhar tudo, não fala que é judia. Né? E eles eram judeus da tribo de Benjamim, aparentado com o rei Saul, depois eu explico também, aparentado com o rei Saul. E aí, eles falaram assim, ela falou, não, e ela escondeu, não falou que era judia, Só que o Mardoqueu era muito preocupado com a Esther. Todos os dias ele ia para a porta do harém. Ele ficava ali na porta do harém, todos os dias na porta do harém. E aí ele acaba descobrindo, por causa dessa presença ali no harém, que alguns dos porteiros ali do harém, e aquela coisa toda, não do harém, mas porteiros mais dos aposentos do rei, estavam tramando uma conspiração. Ele todos os dias ia para a porta do harém. Então ele sabia, conversa ali, tá. E ele ficou sabendo. Ele foi e falou para Esther, alerta o rei que vai ter uma conspiração contra ele. E a Esther vai até o rei e fala, fiquei sabendo que tem uma conspiração contra você. E ele manda investigar e realmente percebe. Descobre que aqueles 2 lá estavam tramando contra ele. Manda enforcar e Esther cai mais uma vez na graça do rei, porque protegeu o rei. Muito bem. Vamos ver aqui alguns versículos que é importante você conhecer. Vamos lá.
Versículo 5. Ora, havia na fortaleza de Susa um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Semei, filhos de Cis, da tribo de Benjamim. Quem que era esse Mardoqueu? Ele era, ele era parente, deixa eu só continuar aqui, que tinha trazido de Jerusalém entre os cativos deportados com Jeconias, era o tutor de Hadassa, Edissa, que está escrito, isso é Esther, filha de seu tio, filha de seu tio, órfã de pai e mãe. Então era prima dele, mas que ele ficou como tutor. Atenção, você viu aqui dizendo filho de Cis. Quem que é Cis, gente? Cis é o pai do rei Saul. É claro que o rei Saul é lá de trás, não é que ele é filho direto como que eu disse? Não é que ele é parente direto do Saul, mas ele é da linhagem do rei Saul. Então olha que coisa interessante. Este Mardoqueu, e também por consequência Esther, eles são parentes do rei Saul, lá de trás. O rei Saul é da tribo de Benjamim, tá lembrado? O rei Saul é filho de Cis. E o texto aqui mostra pra gente a linhagem de Cis. Havia na fortaleza de Susa um judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair. O Jair é filho de Semei. Filho de Semei é filho de Cis, da tribo de Benjamim. Ou seja, é da mesma linhagem do rei Saul, Então, Mardoqueu pertence à família do rei Saul. Consequentemente, Esther também pertence à família do rei Saul. E aqui o que a gente tem? O rei Saul, essa família é uma família de uma linhagem real rejeitada. Lembra comigo? Deus tinha escolhido Saul para ser rei. Só que depois Deus tirou a realeza de Saul e deu para quem? Lembra? Deu para Davi. Então, era para a realeza vir pela família de Saul. Só que Deus interrompeu, tirou a realeza da família de Saul e deu para Davi. Então, na verdade, nós temos aqui Esther, alguém de uma linhagem real rejeitada. Então, ela tem sim uma realeza, embora a linhagem de Saul não tenha continuado, mas é de uma linhagem real também. Vamos lá. O nome dela. Você viu aqui, vem cá, o nome dela, vamos entender aqui. Era o tutor de Edissa, aqui está minha Bíblia, mas o nome é Hadassa. Isso é Esther, filha de seu tio, órfã de pai e mãe. Então, vamos ver uma coisa aqui. Qual é o nome de Esther? Muito bem. O nome de Esther em hebraico é Hadassá. O que é Hadassá, gente? Hadassá é uma planta, um arbusto, que a gente conhece como murta ou mirto. É um arbusto, a murta eles usam muito para fazer cerca viva, é um arbusto, mas ela tinha um nome babilônico. Que nome babilônico é esse? O nome babilônico dele era de uma deusa babilônica chamada Ishtar, que na verdade significava estrela, como star em inglês, Ishtar. Então é interessante, e Ishtar deu Esther, deu Esther, tá certo? Os rabinos, ao interpretar esse nome, eles interpretam como sempre o nome de Esther significando a oculta, ou seja, onde Deus oculta a sua face. Mas vamos entender aqui, deixa eu mostrar aqui no quadro, vamos lá. O nome dela mesmo é Hadassá, significa em hebraico murta, aquele arbusto que eu te falei, Só que ela estava numa região babilônica, ou seja, ela era uma deportada junto com a sua família. Então ela recebeu um nome babilônico. O nome babilônico que ela recebeu é de uma deusa babilônica do amor e da guerra chamada Ishtar, que significa estrela. Muito bem. O nome Ishtar deu Esther, tá bom? E, como eu disse para você, os rabinos interpretam sempre o nome Esther
não levando em consideração esse nome pagão da deusa, mas levando em consideração aquilo que Isaías fala, onde Deus oculta a sua face, né? A oculta, tá bom? Muito bem. Só sei que o nome dela hebraico era Hadassá, mas todo mundo conhecia ela como Esther, tá bom? 9, versículo 9, vamos aqui, 9. A jovem lhe agradou e ganhou sua proteção, tanto que se apressou em lhe proporcionar ungüentos e perfumes para o seu toucador e adorno. Deu-lhe 7 servas escolhidas na casa do rei, reservando a elas o melhor aposento do harém. Muito bem, a Esther já chamou atenção, tanto é que deram para ela damas de companhia. Então, na verdade, ela já tinha um toque a mais aí. Foram escolhidas várias moças, várias donzelas de todo o reino, levado para o harém, mas os olheiros do rei já falaram, opa, essa aí está muito bonita. E deu para ela 7 criadas e começou o tratamento de cosméticos, né, nela. Como eu disse a você, o tratamento de cosméticos para as moças durava 1 ano, 6 meses de hidratação com óleo, com ungüentos de mirra e tudo, e 6 meses com cremes, né, de toucador, né, para elas ficarem muito bonitas mesmo. Praticamente 1 ano elas eram preparadas para chegar ao rei. Versículo 14, deixa eu explicar como é que funciona esse negócio do harém aqui. Admitida à tarde, se retirava pela manhã a outro palácio das mulheres, a outro harém, né, na verdade, sob a guarda de Sazagás, o eunuco do rei, posto à frente das concubinas, e não voltava mais junto ao rei se ele não tivesse manifestado o desejo chamado pelo nome. Como é que funcionava? Vamos explicar aqui. O rei Xerxes tem 2 haréns. Tem 2 haréns, muito bem. 2 haréns. O primeiro harém é o harém geral, ou seja, todas as jovens que foram escolhidas para ser concubinas do rei, né, estão ali, cuidadas pelo eunuco, aquela coisa toda ali. Tá. Aí o rei fala assim, eu quero uma hoje. Aí vem. Se o rei se agradou e ficou com ela, tocou nela, ou teve uma maior intimidade com ela, pronto, ela passava a ser uma consagrada do rei. Ninguém podia mais tocar nela. Porque se alguém tocasse na mulher que o rei tocou, volto a dizer para você, isso seria um crime de lesa majestade. Ora, se a moça veio, o rei olhou, gostou, ficou, teve intimidade com ela, ela voltava agora não para o harém grandão geral, ela voltava para um segundo harém, que era o harém onde estavam as consagradas, as sagradas do rei, que o rei tinha tocado. E aí, tinha mais uma coisa, a favorita, que o rei escolhia como rainha, não ficava fechada no harém, isso não, ela ia para o palácio. É o que acontece com a Esther. A Esther é chamada para ficar no harenzão lá, o grandão, 1 ano de tratamento, cremes, cosméticos, maquiagem e tal, aquela coisa toda. Fez tudo isso. O rei gostou dela, ela ficou com o rei, volta para o segundo harém, mas ela nem volta mais para o segundo harém. Ela vai voltar agora, ela vai ficar agora como rainha. E a favorita, escolhida como rainha, não fica fechada no harém. Não fica fechada no harém. Tá bom? O que mais aqui que eu queria? 16, o mês. Aqui, quando ela foi levada junto ao rei Xerxes, aqui na minha Bíblia chama Assuero, mas é a mesma coisa, a seu palácio. Atenção, foi levada junto ao rei. Eu não expliquei que a favorita, a escolhida, não voltava mais para o harém, ia para o palácio do rei. Foi levada junto ao rei Assuero, rei Xerxes, a seu palácio. Era o 10º mês, mês de Tebete, no ano 7º do seu reinado. Muito bem. O rei a preferiu a todas as outras mulheres e ganhou elas a graça. O que é que aconteceu? Esther vai,
o rei fica, o rei se apaixona, o rei fala, é essa minha favorita, pronto. Ela não volta nem para o primeiro harém, nem para o segundo harém. Ela vai agora para o palácio do rei. Quando que ela vai para o palácio do rei? No mês de Tebete. Isso é o quê? Que mês é esse? Para nós, equivale ao mês de dezembro, janeiro. Dezembro, janeiro é o mês de Tebete, viu? Dezembro, janeiro. Versículo 19. Isso aqui é conspiração. Isso aqui é interessante, você tem que entender. Versículo 19. Na segunda vez que reuniram os jovens, Mardoqueu se achava sentado à porta do rei. Obedecendo à proibição de seu tutor, Esther não tinha revelado nem sua família nem sua raça. Obedecia ainda a Mardoqueu como quando estava sob a sua tutela. Muito bem. Ela já estava lá, o Mardoqueu sempre ficava de espreita, que o Mardoqueu é o tio dela, não é primo, mas é o tutor. Ficava de espreita e tal. O que aconteceu? Os eunucos e o pessoal que rodeava o rei começaram a ficar incomodados com a influência de Esther sobre o rei. Começaram a ficar, de verdade. O rei estava muito apaixonado, Esther maravilhosa, né? E eles começaram não só os eunucos, mas esses que ficam ao lado do rei, começaram a ficar incomodados com essa influência muito grande de Esther sobre o rei. Quando era aquela outra a Vasti nem queria saber nada, ela queria levar a vida dela. Mas a Esther estava muito próxima do rei. O que eles fazem? Eles organizam um segundo recenseamento de jovens. Por quê? Porque eles estavam querendo meio desbancar a Esther. O rei estava muito apaixonado. Por isso, vem cá comigo. Olha aqui, ó. Na segunda vez que reuniram as jovens, Mardoqueu se achava sentado à porta do rei. Então, o que os eunucos, eles falaram, o rei está muito apaixonado com essa aí, e eles ficaram incomodados, porque a Esther estava com muita influência sobre o rei. Os eunucos, que cuidam das mulheres, falaram, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um recrutamento de mulher aí, quem sabe a gente acha uma mais bonita que a Esther, e o rei se encanta e ele acaba tirando a Esther e escolhendo essa. Só que não deu certo. Fez o segundo recrutamento, fez o segundo recrutamento, chamou mais mulheres e o rei estava ainda apaixonado por Esther. Não dando certo essa estratégia dos eunucos, o que eles fazem? Tenta matar o rei. E é por isso que o Mardoqueu descobre e vai contar para Esther, e contando para Esther, a Esther conta para o rei de tudo isso que está acontecendo. E ela conta na cara do rei, falou, eles querem te matar. Você entendeu? Perceberam a influência de Esther? Falei, o rei está muito... Só faz o que ela manda. Faz um recrutamento novo para trazer uma nova mulher para ele, para ver se ele esquece da Esther. Não dá certo, eles tentam matar o rei. Na verdade, o versículo 21, deixa eu só mostrar, o versículo 21 mostra para a gente, naquele tempo, pois Mardoqueu sentava à porta do palácio. Ora, 2 eunucos do rei, Gabda e Tares, guardas da entrada, cedendo ao ressentimento, né, pensaram levantar sua mão contra o rei. Eles não eram guarda da entrada do palácio, esses 2 aqui eram guardas dos aposentos do rei, Na verdade, aqui eram os 2 que estavam ali para proteger o rei, né? Então não eram os 2 guardas que estavam na porta do palácio, eram os que ficavam na porta do quarto do rei, dos aposentos do rei, tá bom? Muito bem, gente. Nós estamos vendo aí uma mulher bonita, uma mulher inteligente, sagaz e que vai usar a sua beleza, a sua inteligência para interceder pelo seu povo, para salvar o seu povo. Tem coisa muito boa aí nessa história que você vai perceber, que você vai entender como que Deus conduz as pessoas e a história para sempre o bem do seu povo. Et crucem Domini, fugit partis adversae, vici teleo de tribiuda, radix Davidi. Aleluia.